Olá, amigas e amigos. Vamos começar mais um culto. O culto é a Deus. Por isso mesmo nós vamos celebrar juntos a vida. Porque nós não temos como separar Deus e vida. Ser Deus da vida e para a vida é o que há de próprio no Deus da nossa fé. Por isso, nessa celebração, a nossa vida toda está em jogo. Os nossos medos, as nossas quedas, as imaturidades, os limites e limitações, as nossas dores, mas também os nossos amores, nossos sonhos, as nossas conquistas, nossa capacidade de renovação. É assim que nós cultivamos a fé. Não como certeza, não como definição cabal, não como conjunto de crenças que expliquem tudo na vida e retiram da vida o seu mistério, mas aquela fé que Rubem Alves falou tão bem numa imagem poética, mas ao mesmo tempo desafiadora, dizendo que ela é um morango que se come pendurado à beira do abismo, pelo gosto que se tem, sem a promessa de que ele nos fará flutuar quando o galho quebrar. Essa fé que nos faz caminhar com passos mais humanizados, nos faz enfrentar as incertezas, sem dogmatismos, sem que a gente tenha fórmulas mágicas para transformar de uma hora para outra as angústias em flores. Essa fé que nos faz ser humano, profundamente humano, cada um de nós, e a caminhar na terra com dignidade e grandeza. É essa fé que nós vamos cultivar nesse culto. Que Deus alimente a nossa caminhada, fortaleça a nossa espiritualidade e eleve profundamente a nossa fé. Amém. Por amor, Deus se revelou, homem se tornou, nesse mundo amor. Por amor, ele aqui desceu. Como pecador, por amor, na história Cristo amou, e foi seu amor que nos libertou. Pra salvar alguém como eu. Este amor que Deus enviou já me alcançou, já me transformou. O Senhor que se deu por mim, sobre a cruz ficou, só por ter me amor. Tanto amor não existe outro igual, e o seu grande amor tem o paz real. Deus amor que do céu desceu pra salvar alguém como eu.
alimentar a nossa espiritualidade, fortalecer a nossa fé, vou ler um texto de Rubem Alves, presente no livro Coisas da Alma, que retrata exatamente a força desafiadora da nossa fé. Ele diz assim: o que é fé? É também uma questão de interpretação. Pessoas há que pensam que a fé é um recurso mágico que garante que Deus vai nos atender. Para elas, um Deus que não atende pedidos é um Deus muito fraco. Elas desejam garantias. Na minha interpretação, é uma relação de confiança com Deus. É flutuar num mar de amor como se flutua na água. Quem é que ama mais o Pai? Aquele que é fiel ao Pai, porque Ele lhe dá os presentes pedidos? Ou aquele que ama o Pai, mesmo que Ele não lhe dê presentes? A gente ama o Pai é pelos presentes que Ele dá ou por amor a Ele mesmo. Amo a Deus, mesmo que não me dê presentes. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do meu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz, seu vão sobre nós descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Toda vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti. Leio a palavra de Deus conforme se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguns, esses pecados serão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco.
E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Era o primeiro dia da semana. No Gênesis, a tradição judaica já havia cantado bela e poeticamente a construção do mundo em apenas uma semana. E agora chegamos numa nova semana, como se fosse uma espécie de nova chance de o mundo se recriar. Os primeiros momentos dessa nova semana em que o Evangelho de João nos situa, quando ainda eram as trevas da madrugada, raiaram as luzes da vida, gerando diferentes sentimentos como insegurança, dúvida e até tristeza. Ninguém havia confiado plenamente na força da vida, nem mesmo aqueles que andaram tão próximos do Mestre da vida como Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado. Talvez os versículos iniciais do capítulo 20 do Evangelho de João sejam uma espécie de alerta contra uma incredulidade nessa força da vida. No dia a dia a gente acaba falando muito sobre esperança e às vezes ela se restringe a um tipo de pensamento positivo, uma torcida intensa e até chega a se confundir com a nossa própria noção de fé. Justamente em tempos como esses que a gente está vivendo, em que de alto a baixo parece que é a morte quem dá o tom da vida, somos surpreendidos por idosos com mais de 90 anos que se recuperam de uma internação quando ainda não se conhece uma vacina para o coronavírus, por exemplo. Vem cá, na prática, isso é ou não é uma forma de ressurreição? Justamente essa é a força da vida. A vida é por excelência insubordinada, insistente, persistente, teimosa, como uma erva daninha, daquelas que nascem no canto das calçadas, por entre as pedras, e por mais que a gente arranque, lá está a vida. Agora, já é a noite daquele mesmo primeiro dia. O dia inteiro tinha passado, chegamos no ambiente da noite, os discípulos estão recolhidos, trancados com medo, por conta das forças de morte, no caso as lideranças religiosas que estão do lado de fora, determinando um tom dissonante para a vida e aprisionando as existências de muita gente. De uma forma misteriosa, Jesus, como um portador da vida, entra, anuncia a presença da paz e essa paz se transforma em alegria para todos os presentes, apesar das marcas, das feridas provocadas por aqueles administradores da morte. Essa alegria foi praticamente uma resposta automática. Naquele ambiente de paz e felicidade, Jesus torna os discípulos que antes estavam amedrontados em arautos da vida, embaixadores de uma nova proposta de vida para a qual o perdão é como um combustível, mas que também é indignada contra os opositores da vida presente no mundo. Não é assim que diz o texto? Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Agora, retomando a cena do Gênesis, Jesus insufla sobre aqueles e aquelas presentes um novo fôlego de vida. O Espírito Santo, o sopro divino, que se torna a presença divina mais democrática e irrepresável. Tomé, porém, não estava naquele ambiente. Ele ouviu a cena fantástica da boca dos seus amigos, só que aqueles discursos não eram suficientes para convencê-lo. Para Tomé, só o palpável é possível. É como se Tomé estivesse dizendo: eu não aposto com tanta certeza assim como a de vocês nessa tal de vida. Mas como que por piedade, Jesus reaparece ao grupo uma semana depois, quase que para resolver esse problema em particular, e reinaugura uma nova semana. Da mesma forma, Jesus anuncia paz,
Só que agora o tom é diferente. Convida Tomé a usar o seu tato para comprovar os fatos. Logo Tomé, que antes, na cena da ressurreição de Lázaro, lá do capítulo 11 do Evangelho de João, havia se mostrado tão resignado e sincero com uma iniciativa e disposição de morrer com seu mestre. Agora é Jesus que toma a iniciativa. Interessa para Jesus especialmente o coração dos seus discípulos. O problema é que a disposição de Tomé tinha um viés, a morte. Por mais bela e sincera que fosse essa sua disposição para com Jesus, o que perpassava sua forma de ser no mundo, mesmo que fosse pela sua entrega radical a um projeto de vida abundante, mas era a morte. Tomé não estava aberto à vida, não apostaria na vida. Felizes os que têm coragem de apostar, os que vivem com certa dose de ousadia e não se detêm apenas àquilo que já é possível de ser tocado. O final desse texto que lemos marca um dos finais do Evangelho de João. Diz o texto que os relatos foram escritos para que, em última instância, vida seja produzida a partir de um determinado tipo de adesão. Talvez essa seja a chave que faltava para que a gente consiga acessar o núcleo dessa cena. Se a gente notar com cuidado, no texto existe uma tensão bem estabelecida. De um lado, a comunidade, do outro, Tomé, cada qual com sua postura, com seu modo de estar diante da vida. Por um lado, a comunidade presente no início do texto, e que acaba sendo um protótipo para as nossas comunidades de fé, ela se deixa ser surpreendida pela vida. Suas paredes não conseguem conter a força da vida e fazem da paz, da alegria, do perdão e da indignação a sua motivação. Pelo outro lado, a Tomé, duvidante, que baseia sua existência nos sentidos imediatos, o tocar, o ver. A comunidade de Tomé representam dois tipos bem identificados. Enquanto Tomé representa um indivíduo literalista, a comunidade representa o homem poético. Ora, parece que a gente está diante de um problema de linguagem sobre a vida e a existência. Justamente nesse sentido, Rubem Alves é bastante atento ao perceber que a experiência religiosa se entrelaça com um jogo de linguagem. Diz assim o Rubem: sabia que a religião é uma linguagem? Um jeito de falar sobre o mundo? Religião é tapeçaria que a esperança constrói com as palavras. E sobre estas redes as pessoas se deitam. Deitam-se sobre as palavras amarradas umas nas outras. Como é que as palavras se amarram? É simples, com desejo. Só que às vezes as redes de amor viram mortalhas de medo. Redes que podem falar de vida e podem falar de morte. E tudo isso se faz com as palavras e o desejo. Por isso, para se entender a religião, é necessário entender o caminho da linguagem. No princípio era a palavra. Relembra para nós o iniciozinho ali do próprio Evangelho de João, nesse seu emaranhado entre espiritualidade e linguagem. Voltando à cena, a gente fica bem incomodado com a postura de Tomé. O problema é que esse tipo é mais comum do que a gente imagina e às vezes somos nós mesmos. Tomé pode ser aquele cuja fé se alimenta de um literalismo bíblico, na busca incessante por verdades essenciais, por fatos históricos, por experiências individuais, por uma lógica racional e rigorosa, por doutrinas sistematizadas, por uma tradição monumental, pela obediência a uma autoridade sagrada e toda uma parafernália que, na verdade, mais estabelece um sistema de crenças do que de fé. Essas coisas todas não dão conta da potência da ressurreição e muitas das vezes sugam as energias de uma disposição vital esperada por Jesus. São todas basicamente fundamentadas na ideia de segurança e numa permanência no presente no aparente. Por isso,
a gente precisa repensar a fé, conceber essa fé de outra forma. Podemos pensar que a fé é uma resposta diante da vida que aparece e vive onde quer viver. E para essa resposta, a gente precisa de uma linguagem nova, justamente para que a gente consiga mergulhar nessa experiência de fé. Isso tem mais a ver com como apostaremos o daqui para frente do que com o como eu assimilo aquilo porque eu já passei. Num livrinho escrito em 2008, Jean-Luc Nancy relaciona a fé com a arte e a literatura modernas, tão abstratas, tão inseguras, tão abertas, tão intangíveis, tão cheias de possibilidade. A fé é aquilo que nasce diante do vácuo ou do abismo. É o sentimento que brota em sequência ao assombro diante de restinga seca de Iberê Camargo. Parece, então, que a fé tem mais a ver com poesia do que com manuais. A fé é ver além e ouvir além, onde não há nada de excepcional. Encontrar plenitude no vazio do túmulo, é gerar perdão onde há dívida, é criar uma nova estética de vida a partir das ausências. Que o Cristo ressuscitado promova uma profunda reviravolta na nossa linguagem, retirando de nós aquelas ranzinzices de literalismos e também nos dando as criatividades que precisamos para transformar juntos as ausências em fontes de vida e os percalços da existência em poesia. Como diz o texto, para que, tendo essa fé, vocês tenham a vida de fato em seu nome. Amém. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossos pés, nossos braços sustentarão nossos passos. Não mais seremos a massa, sem voz, sem vez, sem história, mas uma igreja que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossa fé será tanta que transportar as montanhas. Vamos abrindo fronteiras onde só havia barreiras, pois somos um povo que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossa voz no deserto fará brotar novas fontes, e a nossa vida na terra será antevista nas festas. É Deus que está entre nós em esperança solidária. Depois dessas palavras tão lindas e encorajadoras, trazidas por Jacker, como se Jesus estivesse batendo a porta dos nossos medos e está dizendo: a paz seja com vocês. Abramos agora nossas janelas e portas para receber o pão da vida, o vinho, que alimentam a nossa existência e a nossa fé. O pão, neste dia especialmente, simbolizando o chão que precisamos firme nesse momento, para não nos perdermos na ansiedade, no medo e nos delírios. E o vinho, simbolizando os céus, a altura, o infinito, a liberdade e a alegria que nos é tão importante, mesmo que venha a nós como fragmentos, gotículas, nesses momentos de tanta provação. Oremos. Bendito sejas, Deus da vida, pela ressurreição de Jesus Cristo, que não cessa de brilhar, pelos sonhos de amor mais bonitos, que apesar de dias tão escuros, não cessam de brotar,
por todas as canções de esperança que, a despeito do medo, jamais deixaremos de cantar, por este pão e este vinho que neste momento nossa alma hão de alimentar. Jesus de Nazaré, na noite em que foi traído, tomou o pão e, após haver dado graças, o partiu, distribuindo aos seus e suas, dizendo: este é o meu corpo partido por vocês, comam dele todos, façam isso em memória de mim. De igual maneira, o Senhor tomou o cálice e, após haver dado graças, o distribuiu aos seus, dizendo: esse é o meu sangue partido, derramado por vocês, bebam dele todos, façam isso em memória de mim. Porque o meu corpo é verdadeira comida, disse Jesus, e o meu sangue, verdadeira bebida. Agora, estenda as suas mãos em direção à tela, como se estivesse a estendê-las a todos os seus irmãos e irmãs, essa grande comunidade linda, a nossa Igreja Cristã de Ipanema. E juntos nessa comunhão, vamos orar a oração de Jesus, dizendo juntos e juntas: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora é hora de você molhar o pão nesse bocado de vinho ou suco e ser alimentado pela graça. Corpo e sangue de Jesus, filha, derramados e dados por amor a você. E agora é hora de cantar como cantaram os discípulos e discípulas naquela ceia. Porque hoje celebramos o encontro com Jesus. Hoje celebramos nosso compromisso com o reino. Vamos lá! Ninguém ficará com fome, ninguém ficará
Ó Deus, nesse momento que estamos vivendo no país, no mundo inteiro, nós pedimos que Tu abençoes o planeta Terra, que Tu dês a luz ao planeta Terra para que esse coronavírus possa desaparecer de nossas vidas. Eu te peço uma bênção especial para todas as pessoas que estão sofrendo com essa doença. Por favor, ó Deus, permite que todas essas pessoas fiquem boas, que elas possam se curar através dos novos métodos médicos que estamos vivendo. Nesse momento eu te peço em nome do Teu Filho Jesus, que Tu abençoes o planeta Terra e que Tu ilumines o planeta Terra. Amém. Amém. Bom, estamos chegando ao final de mais uma celebração e, como temos feito ao longo dessas semanas, eu tenho alguns avisos para deixar com você, para que você continue bem informado a respeito da nossa comunidade, a Igreja Cristã de Ipanema. O primeiro aviso que eu tenho para fazer, na verdade, é um pedido sobre essas celebrações online que a gente tem confeccionado, produzido. A nossa igreja pede que você compartilhe o máximo que você puder esse material no Facebook, pelo WhatsApp, por e-mail, para que a gente consiga atingir mais pessoas que talvez pudessem estar com a gente lá na nossa Rua Joana Angélica, mas estamos nos encontrando virtualmente dessa forma. Então, se você puder compartilhar, nós estamos tendo uma excelente adesão, frequência a esses materiais virtuais, então a gente conta contigo para continuar espalhando esse material que a gente está produzindo. Um segundo aviso diz respeito ao nosso Espaço Memória Virtual. Ontem, sábado, a gente fez mais uma edição com várias fotos e músicas que são muito significativas para a nossa caminhada. Então a gente aguarda mais material que você tem aí. Se você pode ter um vídeo antigo com alguma pregação, momentos de festa, apresentações do coral, tudo isso é bastante bem-vindo para dar corpo a esse projeto do Espaço Memória Virtual. Se você tiver esse material, a maneira mais fácil de mandar para a gente é mandar para o e-mail icimedia@gmail.com. Se você ficou na dúvida como se escreve, está aí no programa, é só conferir direitinho, icimedia@gmail.com. Terceiro aviso é uma inauguração que a gente fez essa semana. Então, como mais uma frente de trabalho dessas nossas iniciativas virtuais, nessa semana a gente começou as reuniões de oração virtuais. Reunião de oração é algo que tem quase relação com a construção da nossa própria comunidade. E agora, sob a liderança dos nossos queridos Vitão e Roberval, a gente está dando continuidade a esse trabalho nessa forma online. Então, você vai ter um espaço para fazer os seus pedidos de oração, haverá músicas, leituras bíblicas. No programa tem os telefones do Vitão, do Roberval e do Alexandre. Então, se você tiver algum pedido de oração para pedir, é só entrar em contato com eles, que isso vai ser incorporado na programação. E tudo isso para que você tenha uma semana mais próxima da nossa comunidade. Só para você agendar aí direitinho, todos os materiais da reunião de oração vão ser lançados na internet às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Tá? Então já fica ligado, quarta-feira às 8 da noite tem mais reunião de oração para você. Como quarto aviso, nós temos os aniversariantes da semana. No dia 19, o Eduardo Goulart Sampaio e a nossa querida Mariana Maia. Bastante tempo que a gente não vê. Um abraço para vocês. No dia 21, Daniel de Souza Rosa, Gabriela Wagner, nossa Gabi, Nelly Mures e Roberto Ramacher Atademo e Vinícius de Souza Rosa. No dia 23, Patrícia Maciel e no dia 24, Ivna Raira. Bom, vocês todos que completam aniversário essa semana, as pessoas que estão mais próximas, as pessoas que estão mais longe, para todos vocês, que vocês tenham uma excelente semana, que seja um momento bastante significativo na vida de vocês, que seja esse ano novo de existência e de caminhada. Para fechar aqui essa nossa sessão de avisos, um pedido também de engajamento nas nossas iniciativas.
Eu não sei se vocês sabem, mas atualmente na área social da nossa igreja a gente tem atuado em 4 frentes de trabalho. A primeira delas diz respeito ao atendimento às pessoas em situação de rua, a segunda aos moradores do Vidigal, a terceira às famílias das crianças do nosso CREI e a quarta frente às mulheres lá da Vila Mimosa. Então, se você se identifica com algum desses trabalhos e com a própria administração, com a própria estrutura e funcionamento da nossa igreja, a gente pede que você continue contribuindo, seja participando das atividades, seja com apoio financeiro, seja com bens para doação em todos esses projetos. A igreja só é igreja porque está todo mundo junto e todo mundo colaborando. Então a gente conta com a sua participação, com o seu engajamento nesses projetos, para que a gente consiga dar passos mais ousados nessa nossa caminhada. Que você tenha uma excelente semana e a gente se encontra no domingo que vem. Um abração. Nós estamos terminando o culto e por isso vamos pedir a bênção de Deus. Aliás, que culto lindo, que presenças ilustres, que privilégio ouvir as vozes da Gerli e da Miriam. Como é bom ver o Haroldo presente no culto. Que coisa fantástica ver a ICI Petrópolis presente aqui. Sem contar, é claro, o coral da ICI, sob a condução do grande maestro Pedro. Coisa linda, como é bom ver essa multiplicidade de gente cantando, encantando e fortalecendo a nossa fé. E as palavras transformadoras do nosso amigo Jacler. E as palavras encantadoras do nosso pastor emérito Edson Fernando, conduzindo a Eucaristia como um ato artístico. Como é bom saber que a beleza atravessa a nossa celebração e fortalece a nossa caminhada de fé. Que essa bênção final atinja, sobretudo, a nossa grande amiga Dona Lene, a pastora Lene, que está acometida por uma doença. Que também atinjam as vidas das pessoas que estão sofrendo por causa do coronavírus. E também os familiares das pessoas que faleceram por causa do coronavírus. Que nas próximas semanas nós possamos trazer novos nomes, novas causas, para que a bênção final atinja essas pessoas e traga vida à vida de todas elas. Que a graça de Deus Pai e Mãe, o amor transformador de Jesus Cristo, as consolações, a cura, a revitalização do Santo Espírito, sejam com cada um de nós, com a Dona Lene, com todas as pessoas acometidas pelo coronavírus, pelos familiares de pessoas que faleceram por causa do coronavírus, com as equipes de saúde que trabalham nesse fronte de batalha e com todo o povo da terra. Amém.